Agradeço, né? Inicialmente quero agradecer a oportunidade, né? Sempre quando a gente recebe a oportunidade de fazer uma palestra, né? De falar sobre algum tema, né? Eu fico muito feliz, porque me obriga a estudar, me obriga a estar buscando, né, o conhecimento, né? E o tema de hoje, né, é um tema bem interessante, porque nós vamos falar da Páscoa. Infelizmente, a gente sabe que a Páscoa deixou de ser um evento com uma visão espiritualizada, né, uma visão religiosa, para virar um comércio. Hoje fala-se apenas dos ovos de Páscoa, do coelhinho, e esquecemos um pouco do recado que é a Páscoa, né? Nós temos a Páscoa como evento, que é um evento muito importante, que surgiu lá atrás, né? A gente sabe disso. Deixa eu começar a botar aqui, eu acho que é aqui que eu coloco. Cadê? Isso aqui, né? Aqui. Vamos lá. É a Páscoa judaico-cristã, né? A gente sabe que a Páscoa ela tem a origem dela lá bem antes do cristianismo ter surgido. É um evento, né, comemorativo que aconteceu bem antes do aparecimento do Cristo aqui na Terra. E aí nós começamos a buscar o entendimento do que é Páscoa. Qual é a ideia do nosso estudo de hoje? A gente voltar e lá atrás pegar a Páscoa, né, judaica, entender o que foi a Páscoa judaica, porque assim, o termo Páscoa nós pegamos do judaísmo, né? Quando a gente vê Jesus comemorando a Páscoa, ele comemora a Páscoa judaica. Nós criamos uma outra Páscoa, que é a Páscoa cristã. Então, eu gosto sempre de buscar a origem das coisas. Então, vamos retornar um pouquinho, vamos chegar lá à Páscoa judaica, entender o que a Páscoa representava, quais eram as leis que estabeleciam, o que se fazia, qual era a importância da Páscoa para o povo judeu. A gente tem que entender o contexto em que Jesus estava inserido. Eu sempre gosto de falar isso, porque as pessoas elas pegam Jesus e trazem Jesus para o momento atual sem entender o que Jesus representava na época. O que Jesus, na realidade... Deixa eu botar aqui a tela cheia, meu filho está aqui vendo... Calma aí que eu tenho que achar aqui onde é que eu boto a tela cheia. Aqui. Aqui vai ficar... E aí a gente vai buscar entender realmente o que é a Páscoa, né? Trazendo para os dias atuais, a Páscoa é a última semana da Quaresma, que é chamada Semana Santa, né? A gente pega a Quaresma, a última semana da Quaresma, aqui no Ocidente, né? No cristianismo já, a gente comemora a Semana Santa, que é a semana onde vai estar inserida aí a questão da Páscoa. E a gente encontra o que a gente chama de Tríodo Pascual, que é a Quinta-feira Santa, que comemora a última ceia, e a cerimônia do lava-pés, que precedeu também a Sexta-feira Santa, que relembra a crucificação e morte de Jesus. Então, isso nos dias atuais. A gente vai encontrar isso. Isso aqui não tem nada a ver com a comemoração judaica. Não tem nada a ver com a comemoração judaica. E a Páscoa ela é seguida por um período de 50 dias, que é chamado Época da Páscoa, que se estende até o domingo de Pentecostes. Então, dentro da nossa cultura atual, cultura cristã, né, nós vamos encontrar isso. Então, aqui a gente vai sair lá da Quaresma até o Pentecostes. Esse é o período em que se estuda, que se comemora a Páscoa dentro do cristianismo. É dentro disso que nós estamos buscando, né? Vamos
Seguindo aqui, eu tenho que... Vamos lá. A Páscoa, as pessoas às vezes não conseguem compreender o calendário, né? O porquê que a Páscoa ela não tem uma data fixa. Por quê? É uma festa móvel, o que significa que a sua data não é fixa em relação ao calendário civil. Ela não tem um calendário civil fixo, né? Só voltando para a gente entender o porquê que isso aconteceu, passando aqui, no primeiro concílio de Nicéia, em 325, estabeleceu-se que a data da Páscoa como sendo o primeiro domingo depois da lua cheia, após o início do equinócio vernal, que é a chamada lua cheia pascual. Tá? Do ponto de vista eclesiástico, o equinócio vernal acontece de 21 de março, embora ocorra no dia 20 de março na maioria dos anos, do ponto de vista astronômico, e a lua cheia não ocorre necessariamente na data correta da astronomia. A gente vai tendo algumas coisas assim. Então, ela vai pegar de 25 de março de 22 de março até 25 de abril, inclusive o próprio dia 25. Dentro desse período, a gente vai encontrar a data da Páscoa. Ela fica sempre estabelecida dentro desse período. Os cristãos orientais baseiam o seu cálculo no calendário juliano, aí já é diferente do nosso, cuja data de 21 de março corresponde, nesse século XXI, né, que nós estamos, ao dia 3 de abril do calendário gregoriano, utilizado no Ocidente. Então, a gente vê que a data da Páscoa assim, para quem não estuda, é uma grande confusão. A gente tem a data da Páscoa judaica, temos a data da Páscoa cristã do Ocidente e a data cristã do Oriente. Então, são 3 períodos onde se comemora a Páscoa. A Páscoa no Oriente ela vai de 4 de abril a 8 de maio. A nossa de 22 de março até 25 de abril. Então, a gente vê que é uma coisa. E a data judaica ela é baseada aí no calendário deles, que já foge totalmente. Inicialmente, a Páscoa cristã e a judaica, elas andavam juntas. Elas seguiam o mesmo calendário. Mas aí, em 325, no concílio lá de Nicéia, achou-se por bem criar uma independência. Por quê? Porque eram 2 datas que são comemorações de coisas muito independentes. Quando mais na frente a gente vai ver o que o judeu comemora com a Páscoa. E a gente fala assim, Jesus comemorou a Páscoa, mas ele não comemorou a Páscoa que nós estamos comemorando nessa semana agora. A Páscoa dele tinha uma outra motivação, totalmente independente do que nós estamos hoje seguindo. Passando aqui para a gente... A Páscoa, a gente... Voltando lá aos termos que normalmente dão a tradução para o termo Páscoa hoje, né? No hebraico é Pesach, e no grego Páscoa. Foi instituída na noite que procedeu o êxodo do Egito. Quando o povo judeu conseguiu se libertar do Egito, se estabeleceu a Páscoa. A primeira Páscoa, gente, foi celebrada por volta da época da lua cheia, no dia 14 do mês de Abib, mais tarde chamado mês de Nissan, no ano de 1513 a.C. A gente vê como a Páscoa ela vem muito antes da nossa era. 1513 anos antes do Cristo foi estabelecido a Páscoa, que é a Páscoa judaica, em comemoração ao êxodo do Egito. A fuga do Cordeiro. Oi? Vamos lá. Dali em diante, deveria ser celebrada anualmente. Foi estabelecido isso, está em Êxodo, no capítulo 12, versículo de 17 a 20, e dos versículos 24 a 27.
Existe uma determinação que está em Êxodo, que é no Velho Testamento, que todos os anos, nesse período, tem que se comemorar a saída, o êxodo, né, do Egito, a libertação do povo judaico da escravidão do Egito. Então, a Páscoa judaica ela tem esse objetivo. A Bib, né, ou Nissan, cai nos meses de março e abril do calendário gregoriano. Cai nesse período. A Páscoa, gente, era seguida de 7 dias de festividade dos pães não fermentados, né, que era do dia 15 a 21 de Nissan. Isso tudo dentro do calendário judaico. A Páscoa comemora, então, a libertação dos israelitas do Egito e serem os seus primogênitos, que é uma outra coisa que a gente vai falar aqui, passados por alto quando Deus, na visão deles, destruiu os primogênitos do Egito. Que a gente vai chegar mais daqui a pouquinho às 10 pragas do Egito. Segundo a visão judaica, para que ocorresse a libertação, foram estabelecidas algumas pragas. E aí, o objetivo dessas pragas era que o faraó libertasse o povo israelita, e isso não vinha ocorrendo, conforme as pragas foram surgindo, isso não vinha ocorrendo. E aí até que a última praga, que é a 10ª praga, que é a morte de todos os primogênitos. E, segundo a visão deles, eles tiveram que espargir sangue no portal das casas, para que Deus soubesse que ali tinha um primogênito judeu, e esse primogênito não fosse morto. Como se Deus precisasse que a gente marcasse alguma coisa para ele saber. Deixou de ser onisciente naquele momento. Então, a gente vê isso, né? Quanto à época da Páscoa, ela sempre caía no início da colheita da cevada. Lá a gente também encontra isso também em Êxodo, tá? No Velho Testamento, no capítulo 12, versículo 14, versículo 24 a 47 também, e em Levítico, no capítulo 23, versículo 10. A gente vai encontrar isso no tudo que acontece nas cerimônias do judaísmo está estabelecido no Velho Testamento. Está estabelecido no Velho Testamento. Aqui eu não estou nem passando. Tá? As pessoas poderem... Eu começo a falar, acabo esquecendo de passar aqui, mas vamos lá, gente. Então, a gente vai observando, né, a comemoração judaica, ela foge totalmente ao que nós comemoramos aqui. É muito anterior à nossa era. Nossa era é a era cristã. 1513, antes da era cristã. Então, a gente vê que é uma comemoração muito antiga. E é assim, não tem judeu que não faça isso. Na nossa era, quando a gente volta aqui para a nossa era, a gente vai encontrar naquela tríade que eu falei, tem algumas coisas, né? Tem a última ceia, tem o lava-pés e tem a crucificação do Cristo. O lava-pés, né, acredito que a maioria saiba, Jesus Cristo lavou os pés dos seus apóstolos na última noite de sua vida terrestre, que em 14 de Nissan, do ano 33 da era cristã. Fazendo isso, para que Jesus fez isso? Para ensinar uma lição e estabelecer um modelo em vez de instituir uma cerimônia. Jesus não estava instituindo uma cerimônia. A gente vê isso em João, no capítulo 13, versículo de 1 a 16. Por que Jesus fez isso? Por que Jesus fez aquele ato do lava-pés? Com que objetivo? Havia, gente, ocorrido algumas discussões entre os apóstolos sobre quem deles era o maior. A gente, estudando o Evangelho, a gente observa isso, que os apóstolos eles estavam ali na expectativa do estabelecimento do reino dos céus, e aí começaram entre eles querer saber qual deles seria o maior. Mesmo mais tarde,
naquela noite, depois de Jesus ter lavado os pés, eles ainda tiveram outra discussão acalorada sobre quem seria o maior. A gente já vê isso em Lucas, no capítulo 22, versículos 24 a 27. A gente observa que os apóstolos eles ainda não estavam maduros para o entendimento da boa nova que Jesus estava trazendo. E aí Jesus, com toda a sua sabedoria, toda a sua didática, tira, né, a túnica que ele estava usando, cinge a cintura com uma toalha, a maneira dos escravos da época, dos serviçais, para mostrar aos discípulos o que representava ser o maior. Né? Naquela noite, os apóstolos estavam meramente ocupando um aposento, que não era... E não eram convidados de alguém. Assim, quando você ia para a casa de alguém, isso é tradição judaica, o que acontecia? A pessoa que estava dando a recepção, que estava recebendo as pessoas, ela colocava alguém para lavar os pés de quem chegava na rua. E ali como eles arrumaram um local, um aposento, para fazer a última ceia, que era a ceia pascual, né, que era tradição judaica, não tinha ninguém para fazer isso. Não tinha nenhum serviçal, nenhum servo ali. Como não tinha ninguém, o que, se tivesse, seria feito por esse alguém, o que Jesus fez? Como nenhum dos apóstolos tomou a iniciativa de realizar essa tarefa, servir em favor dos outros, que seria uma demonstração ali de humildade, de companheirismo, de chegar ali e fazer isso, Jesus achou que aquela ocasião era apropriada, né? E foi durante a refeição, levantou-se, pôs de lado as suas vestes exteriores, cingiu com uma toalha, pôs água na bacia e lavou os pés dele. Jesus, o que ele quis demonstrar com isso? Quanto mais elevado é o espírito, mais humilde ele é. Eles estavam brigando ali por vaidade. Quem seria o maior? Quem teria mais destaque? A gente lembra daquela passagem que a mãe de João e Tiago vão pedir a Jesus para colocar um do seu lado direito ou do seu lado esquerdo. Existia entre os apóstolos uma disputa. Porque sabiam que um novo reino seria estabelecido e eles ainda não tinham entendido que esse reino não seria estabelecido na terra, nas normas da terra. Era um reino dos céus. Era um reino espiritual. E aí, todos já pensavam em tirar algum proveito disso. De ser o maior, de conseguir, de alguma forma, ter um destaque em relação aos outros. E aí, nós estamos na última ceia. Né? Também chamada Ceia do Senhor. Porque aqui, na tradição cristã, é a refeição que Cristo tomou com seus apóstolos da noite antes da sua morte, da sua crucificação. E aí, por ter sido a última ceia noturna que Jesus tomou com seus seguidores, seus fiéis, seus apóstolos, é tradicionalmente chamada de última ceia. Por causa disso, porque essa refeição é uma refeição judaica. Essa refeição é a refeição judaica. Mas o cristianismo, se apoderando do fato, criou a ceia do Senhor. Então, que é essa última ceia. É a única, assim, foram fatos que são paralelos ao judaísmo, porque no judaísmo também temos essa ceia, que é a ceia pascual, onde eles vão lá matar o cordeiro, né, para comemorar o êxodo do Egito, e tem outras ideias embutidas nisso tudo. Então, a gente observa que, para nós, cristãos, é a ceia do Senhor, é a última ceia dele antes da crucificação. Para o judeu, é uma coisa comum, né? E aí, na Páscoa, nós vamos encontrar
na Páscoa judaica, aquela Páscoa que Jesus estava comemorando, ela tem um tríplice aspecto. Vamos lá. O primeiro dele, o livramento dos israelitas da escravidão egípcia. Foi aquele momento do êxodo. Então, eles estão comemorando a saída do Egito. A gente vê toda aquela história de Moisés liderando os judeus, a travessia do Mar Vermelho, né? A gente vê todos eles em busca da Terra Santa, né? daquela área escolhida. Então, o primeiro aspecto da Páscoa judaica é o livramento dos israelitas da escravidão egípcia. E a gente pensa assim, era importante se comemorar isso para eles? Sim. Porque se nós analisarmos de uma maneira um pouco mais fria, a gente vai dizer, sem que os israelitas se livrassem da escravidão egípcia, talvez toda aquela cultura religiosa do judaísmo fosse se perder com o tempo. Porque a influência dos egípcios cada vez mais ia mudando as tradições e a gente sabe que, com o passar do tempo, a cultura egípcia ia ser sucumbida. Isso era um fato. Então, a gente observa a necessidade de uma libertação. E a gente vê aí, claro, a mão de Deus, né? A mão dos benfeitores da vida maior, fazendo com que esse livramento acontecesse. Vamos lá. Oferecimento espiritual dos primogênitos. Sangue do cordeiro espargido no umbral das portas, né? A ideia lá da 10ª, né, praga do Egito é que passaria o anjo do Senhor, o anjo da morte, e que todos os primogênitos seriam mortos. Aí, excetuou-se nessa época a morte dos primogênitos dos israelitas, né, dos judeus. Porque, assim, eles pegavam um cordeiro e também ofereciam o cordeiro em sacrifício para libertação dos pecados. A gente vê que até hoje a tradição judaica tem essa ideia de oferecer o sacrifício de um cordeiro para libertação, eles chamam, né, do pecado original. E aí a gente vai observar que, na visão cristã, se estabeleceu que Jesus era o Cordeiro Divino. Porque Jesus, supostamente, na visão de alguns segmentos do cristianismo, pela sua crucificação, pelo seu sangue derramado, ele fez o sacrifício definitivo, libertando todos os homens do pecado original. Visão que nós, espíritos, não concordamos. Deixar claro isso. E aí tem o terceiro aspecto, foi o poupar os primogênitos, resultado do sacrifício do cordeiro. Eles pouparam os primogênitos do judaísmo. Esses são os três aspectos que a gente vai encontrar dentro da visão judaica da Páscoa. E a Páscoa era uma celebração comemorativa. Porque estava estabelecido, era uma ordem bíblica. A Páscoa para o judeu é uma ordem bíblica. Que ela diz o seguinte, essa ordem: e terá de acontecer que, quando os vossos filhos vos disserem que significa para vós esse serviço, então tereis de dizer, é o sacrifício da Páscoa a Deus, que passou por alto as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios, mas livrou as nossas casas. Está em Êxodo, capítulo 12, versículos 26 e 27. Isso está estabelecido. É norma, é regra. Todo judeu é obrigado, no período da Páscoa, a vivenciar isso. E está lá escrito. Quando alguém perguntar, eles precisariam informar isso. Então, é uma celebração comemorativa. Eles estão comemorando alguma coisa. Né? Como a nossa
celebração cristã é uma comemoração da ressurreição do Cristo. É uma comemoração da ressurreição do Cristo. Claro, se criou algumas cerimônias em torno disso tudo, mas, na verdade, é uma celebração da vida. E depois, mais na frente, a gente vai observar o que é ressurreição e o que é reencarnação, que são ideias similares com interpretações diferentes, mas a gente vai chegar a esse ponto para que a gente possa realmente entender tudo isso. Vamos lá. A celebração da Páscoa no ermo. Logo aqui. A palavra Shimon indica um lugar naturalmente desolado ou deserto. Quando ele está falando na celebração da Páscoa no ermo, é a celebração da Páscoa no deserto. Porque só tem uma celebração anotada no Velho Testamento da celebração da Páscoa no ermo. Está em Números, no capítulo 9, versículos de 1 a 14. Por que aconteceu isso? Por que nesse período os judeus não comemoraram todos os anos a Páscoa? A gente vê no Antigo Testamento, foram 40 anos peregrinando. Por que não se comemorou todos os anos? Meus relógios estão tocando aqui, gente, mas eu vou seguindo em frente. Por que não se comemorou todos os anos? Tem duas razões para isso. As instruções originais de Deus era que ela tinha que ser observada quando chegasse à terra da promessa, a terra prometida. Isso os profetas trouxeram na época. Então, os 40 anos, eles só comemoraram uma vez. E outra coisa que também... essa questão da terra da promessa está em Êxodo, no capítulo 2, versículo 25, no capítulo 13, versículo 5. Só para a gente deixar referência, para quem quiser depois ir lá, esmiuçar um pouquinho mais, entender tudo que está estabelecido, eu vou sempre ficar citando. O segundo, os nascidos no ermo, no deserto, porque o povo continuou tendo filhos, não haviam sido circuncisados. Durante todo esse período, os judeus nascidos não foram circuncisados. Está em Josué, capítulo 5, versículo 5, falando sobre isso. Ao passo que todos os participantes, varões da Páscoa, tinham que ser circuncidados. Então, como nesse período lá no ermo, eles não fizeram esse ato, então entendiam que, como haviam varões que não tinham passado pela cerimônia, eles não poderiam fazer também a Páscoa. A gente vê a questão que é obrigado a ser circuncidado. Está em Êxodo, capítulo 12, versículo 45 a 49. Todo o Velho Testamento estabelece regras. O judaísmo é riquíssimo em regras. Existem leis cerimoniais, leis civis e leis religiosas. É o que a gente mais vai encontrar. As pessoas até muitas vezes questionam por que Jesus diz que ele não veio modificar a lei, né? Mas sim dar cumprimento a ela. Mas a gente tem que entender que lei é essa que Jesus está falando. A lei cerimonial, Jesus passou de largo. A lei civil, que era uma lei rústica também, a gente vê Jesus modificando algumas. A questão da mulher adulta, que ia ser apedrejada, era uma lei civil, Jesus revoga ela. Jesus está falando da lei moral. Ele não revogou a lei moral. Ele veio dar cumprimento à lei moral. E o Velho Testamento é riquíssimo em leis. Lei civil, leis do cerimonial, leis religiosas, os cultos. Ela é riquíssima nisso. E a gente vai observando as leis que regiam a sua observância. A Páscoa, existiam determinadas regras que o judaísmo precisava, o judeu tinha que observar. Cada família, gente, deveria escolher um cordeiro ou um cabrito sadio de 1 ano. Olha só a que ponto chega os detalhes. Ele era levado para dentro da casa no dia 10 do mês de Abib, ou Nissan, e mantido dentro da casa até o dia 14.
e então era batido. E seu sangue era esparrinhado com um ramo de isopo nas ombreiras e nas vergas da porta da casa, em que iriam comer o próprio cordeiro. Jamais poderiam botar sangue na soleira, porque na soleira o sangue seria pisado e isso seria insulto a Deus. A gente vai vendo o judaísmo estabelece regras e mais regras sobre tudo isso. A gente vai caminhando aqui e vamos olhando cada vez mais essas coisas. O cordeiro, ou o cabrito, dependendo de quem tinha condições de comprar uma coisa ou outra, abatido, esfolado, suas partes internas eram limpas e recolocadas no lugar. Olha só, todo o cerimonial até para fazer o preparo dele. E ele, então, era assado inteiro, com todos os miúdos, tudo dele dentro. Está em segunda... quer dizer, ele tinha que ser bem passado. Não podia ficar ao ponto, como a gente fala quando as pessoas vão na churrascaria, que é o bife como ao ponto. Não, tinha que ser bem passado. Sem que ele quebrasse nenhum osso. Se ao matar, ao esfolar, o osso fosse quebrado, ele não servia mais, você tinha que arrumar outro. Isso está em 2 Crônicas, capítulo 35, versículo 11, e em Números, capítulo 9, versículo 12. Se a família, gente, fosse pequena demais para consumir o animal inteiro, tinha uma exceção. Poderia ser partilhado com uma família vizinha e comido naquela mesma noite. O animal precisava ser comido naquela noite. Não poderia deixar o animal para comer no dia seguinte. Quaisquer sobras deviam ser queimadas antes do amanhecer. Olha o desperdício. Você abatia um cordeiro ou um cabrito, tinha todo um trabalho, né, para esfolar, limpar as partes internas, assar ele bem assado, e teria que comer o todo. Se não comesse, o resto deveria ser queimado. Por isso que eles até admitiam uma família, por exemplo, um casal que estava começando a vida, ou só o casal ainda não tinha filho, ou com filho, que não iria conseguir consumi-lo todo, poderia chamar um vizinho e fazer comer junto. Então, a regra que estabelece que deveriam ser queimados é Êxodo, capítulo 12, versículo 10, capítulo 34, versículo 25. Regra estabelecida lá. Era comido com pão, os pães não fermentados, que é chamado pão da tribulação. E com ervas amargas, pois a vida deles fora amarga na escravidão. Comiam um pão com erva amarga para não sentir prazer, porque tinham tido lá, durante o período de escravidão, uma vida muito amarga. Então, tinha todo esse simbolismo. Também está estabelecido em Êxodo. O Êxodo estabelece quase tudo isso. Capítulo 1, versículo 14, capítulo 12, versículo de 1 a 11, versículo 29, versículo 34, e em Deuteronômio, capítulo 16, versículo 3. Então, tudo muito bem estabelecido. Tudo muito dentro de um cerimonial, um ritual estabelecido, com normas rígidas. Você era obrigado a fazer as coisas como estava estabelecido. Você não tinha o direito de fazer de forma diferente. Vamos lá. O dia dos pães asmos, né, que é o pão sem fermento. Havia 7 dias em que os judeus não podiam comer pão levedado, que era o pão fermento. Então, calma aí, só um negócio aqui. Meu celular está dizendo, o meu coisa aqui está dizendo que vai acabar minha bateria aqui. Um minutinho. Deixa eu ver o que houve aqui. Tá. Paulo, você quer aproveitar e dar um intervalo? Vocês que sabem. Vamos fazer um intervalozinho? Enquanto podemos, sim. As coisas? Tá legal. Então, só ver que meu tá ligado aqui, mas está dizendo que está dando. Tá acabando a minha bateria, então vamos fazer intervalo e já volto. Isso, até já. Até já.